Então, olá a todos. Estamos aqui nesta primeira edição destas Conversas Mais Avante. Hoje temos aqui o Albano Nunes, que vai falar connosco sobre o aniversário do Lenin, que comemorámos há pouco, 150 anos, uma data especial, tanto que nos convoca também a trabalhar nestas comemorações de forma mais afincada e, enfim, que está enquadrada também estas comemorações numa campanha mais alargada que as edições Avante também estão a desenvolver, promoção dos livros do Lenin. Começava por te perguntar, Albano, neste contexto em que comemoramos os 150 anos do Lenin, encontramos no fundamental aquilo que, enfim, normalmente vemos sempre que estas datas enfim, acontecem, né? Ou por um lado apagar, tentar esconder, fingir que não aconteceu. Vimos isso há 3 anos atrás também, quando foi o centenário da Revolução de Outubro, por exemplo. Ou, por outro lado, o que também vimos bastante também nestes dias e também na altura, tentar denegrir, atacar de todas as formas, e, enfim, pelos mais diversos meios, enfim, neste caso concreto, a vida e a obra e o legado de Lenin. O que é que justifica? O que é que justifica? Porque é que a burguesia, que os grandes capitalistas estão tão preocupados em atacar este legado e esta obra do Lenin? Eu creio que a razão é simples. Portanto, Lenin representa tudo aquilo que a burguesia, a grande burguesia, o capitalismo, temem e odeiam. Portanto, Lenin representa não apenas a defesa de uma concepção do mundo, não apenas uma filosofia de transformação da sociedade, portanto, em que a classe operária, portanto, desempenha o papel fundamental, mas foi o protagonista de uma revolução que construiu, de facto, uma sociedade nova, que demonstrou, portanto, não apenas a viabilidade dessa construção, ou seja, da superação do capitalismo, como no seu processo de desenvolvimento, digamos, com inevitáveis problemas e contradições e atrasos, numa obra pioneira, digamos, desconhecida, e sobre a qual Marx e Engels apenas tinham esboçado algumas ideias fundamentais. Portanto, mostrou a superioridade do novo sistema social. Essa é a razão fundamental. Claro que a grande burguesia, os inimigos do socialismo, portanto, há muito que deram o comunismo como morto, como acabado, mas a verdade é que a cada momento sentem a necessidade de denegrir, digamos, uma realidade que efetivamente está aí, portanto, preparada para substituir este velho mundo em profunda decadência. Porque esse é um dos aspectos interessantes e que, aliás, a nota que o partido também lançou, de alguma forma também corrobora isso que tu dizes, que é a verdade é que a história desde o nascimento de Lenin, portanto, e enfim, do legado da sua obra, na verdade, só confirma enfim, as principais lições que ele deixou e dos problemas que identificou do desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento desigual, do aumento das contradições, da sua dimensão mais, portanto, gravosa da guerra, portanto, da pilhagem, etc. Tudo isso a história tem confirmado, né? Mas isso também deve... Sem dúvida. Claro que aqui, digamos, e os nossos adversários jogam com isso, com toda a força. Há uma realidade, é que a União Soviética teve 70 anos de existência, mas acabou derrotada, digamos, num contexto determinado de uma profunda ofensiva do imperialismo, explorando dificuldades do próprio processo de construção do socialismo. Mas, na realidade, e essa é a nossa análise, na realidade, digamos, essa derrota não põe em causa, digamos,
digamos, as extraordinárias conquistas económicas, sociais, políticas, culturais, digamos, no que diz respeito ao magno problema das nacionalidades. Portanto, que, digamos, a União Soviética significou. Digamos, quando se diz, naturalmente utilizando o título da célebre obra de John Reed, que a Revolução de Outubro foram os tais 10 dias que mudaram o mundo, portanto, sim, é que na verdade mudaram. A verdade é que a história, portanto, digamos, se desenvolve num processo contraditório de avanços, de recuos, de vitórias, de derrotas, mas avança sempre numa determinada direção. E os elementos mais clarividentes, digamos assim, do capitalismo, portanto, e não falo do anticomunismo, não falo do anticomunismo mais primário, tenho perfeita consciência de que, efetivamente, digamos, o desenvolvimento do seu próprio sistema encerra contradições, limitações, portanto, que, inevitavelmente, são postos em causa pelas grandes massas e encerram o risco da sua própria derrocada. E aí é que intervém Lenin, o leninismo, com, digamos, a sua magnífica contribuição para a análise do capitalismo na época do imperialismo, com, digamos, o desenvolvimento da teoria da revolução, do papel do partido, da tática e da estratégia do movimento revolucionário, e tudo isso, portanto, naturalmente tem de ser combatido e contrariado pela própria burguesia. Eu creio até, por exemplo, na situação que atualmente vivemos, portanto, com o surto epidémico, aquilo que se está a passar com toda a clareza é que o surto epidémico está, digamos, a pôr a evidência ainda mais evidente, passa por pleonasmo, digamos, as taras do capitalismo, a sua incapacidade não apenas para dar solução aos problemas dos trabalhadores e dos povos, mas, digamos, mas na medida em que encerra, digamos, enormes perigos para a própria humanidade. Digamos que o que se está a passar é uma comprovação mais de que o capitalismo não tem futuro, tem de ser substituído por uma nova formação. E aí Lenin, repito, digamos, o seu grande mérito histórico é ter feito a demonstração prática, digamos, dessa possibilidade de transformação. Isso é um conjunto de coisas que tu estavas agora a dizer que me davam a levar para uma outra questão, que é essas contribuições de Lenin sobre a Revolução, a teoria da Revolução, a tática e a estratégia das forças revolucionárias, o papel do partido, vem um pouco também ao encontro de uma outra linha que aparece muitas vezes quando se fala de Lenin, que é, aliás, e que encontramos também na história do partido, portanto, só cá, portanto, sem ter de ir necessariamente para a experiência do movimento comunista internacional, portanto, esta ideia de que o marxismo, muito bem, o Lenin... Marxismo-leninismo não. Não, exatamente, Lenin não. Né? Portanto, e esta ideia de que o Lenin não é uma contribuição, enfim, será mais uma, mas não será, portanto, uma contribuição decisiva sobre isso. Né? Portanto, há aquela célebre tese que um Álvaro apresenta no Partido com Paredes de Vidro, né? Esta ideia de que quem se nega Lenin cedo ou tarde, mais cedo ou mais tarde, se nega Marx e Engels também. Portanto, mas Sim, eu creio que, digamos, essa é, na verdade, uma questão. Portanto, já Lenin assinalava, e mesmo antes de Lenin, portanto, que perante a expansão do marxismo e o seu crescente enraizamento no movimento operário e comunista, os próprios inimigos da Revolução,
digamos, da transformação revolucionária da sociedade, do marxismo, se procuravam disfarçar de marxistas. Portanto, adulterá-lo para melhor combater. Portanto, naturalmente, que marxismo-leninismo, para nós, é o marxismo da época do imperialismo, é a contribuição genial de Lenin ao desenvolvimento do marxismo. Digamos, é uma afirmação criadora de como Lenin dominava a dialética marxista e a sua natureza profundamente antidogmática. Portanto, digamos que falar-se hoje de marxismo-leninismo como o marxismo da nossa época resulta, naturalmente, da extraordinária contribuição que Lenin deu ao desenvolvimento do marxismo. Quanto às tentativas de opor, digamos, o marxismo ao marxismo-leninismo, tem que ver justamente com a questão central da revolução, é a questão do poder. Não é? Portanto, já Marx assinalava que, digamos, o desenvolvimento do marxismo implicava, a aplicação do marxismo implicava, digamos, a questão do poder. Portanto, a ditadura do proletariado, digamos, em termos marxistas, científicos. Portanto, e essa é a questão que mais dói à burguesia. Em Marx admitem tudo aquilo que possa não pôr, digamos, imediatamente em causa os seus interesses. Portanto, Lenin representa, portanto, efetivamente a revolução, a transformação e a comprovação de que, tarde ou cedo, o capitalismo acabará por desaparecer. Mas a propósito dessa ideia de que quem abandona o leninismo acaba por abandonar o marxismo, creio que a experiência está aí. É ver a história do próprio movimento operário e da própria social democracia. Posso desligar? Podes desligar. Isto não prejudica. Portanto, peço desculpa, mas aquilo está. Não há problema, isto é dinâmico. Sim, dinâmico. Mas a ideia central que queria expor era esta. Portanto, é que o próprio desenvolvimento do movimento operário e da social-democracia, portanto, demonstra isso. Repare-se que, digamos, parece o Bernstein, parece o Kautsky, ainda atacar o Bernstein, portanto, mantendo certas concessões, mas vem a Revolução de Outubro e Kautsky torna-se um inimigo filial da Revolução de Outubro. Lenin tem páginas extraordinárias acerca do renegado Kautsky. Mas, digamos, os partidos sociais-democratas, perante o desenvolvimento de toda a situação, mantiveram, digamos, em teoria, uma filiação marxista, uma filiação ao movimento operário, mas isso foi desaparecendo. O célebre congresso de base alemão, portanto, que abandona definitivamente essa referência e assim continuou. Portanto, e hoje temos a social-democracia, além de profundamente desacreditada, transformada num pilar do próprio imperialismo. Portanto, digamos, essa é a linha, portanto, que efetivamente conduz, digamos, ao abandono de Lenin. E mesmo, digamos, nos nossos tempos, mais recentemente, digamos, se fôssemos falar do eurocomunismo, se fôssemos falar do desaparecimento de grandes partidos comunistas que começaram justamente por questionar o marxismo-leninismo, o internacionalismo proletário, portanto, a ditadura do proletariado, portanto, verificaríamos que, abandonando Lenin, o marxismo-leninismo, acabou por se abandonar Marx e há esse triste e dramático espetáculo do velho Partido Comunista Italiano que nunca devemos esquecer. Estamos a falar também da social-democracia como pilar do imperialismo hoje. Para que a União Europeia é, nesse aspecto, também
um belo exemplo disso mesmo, né? Portanto, esta construção europeia, que é em boa medida uma construção da social-democracia europeia, né? E mesmo neste contexto concreto em que estamos hoje, né, a resposta que tem dado a esta situação tem, no fundo, sido essa, portanto, de sustentar, portanto, as posições do imperialismo e não da resolução dos problemas, dos trabalhadores e dos povos. Sim, sem dúvida. Portanto, estou de acordo com essa apreciação. Portanto, em relação à natureza de classe e aos objetivos políticos da própria social-democracia, seja no quadro da sua política económica, da sua política social, portanto, e da sua própria política externa, expansionista, agressiva, em contradição e em aliança sistemática com o imperialismo norte-americano, embora seja bom lembrar que a própria União Europeia e a sua construção foi defendida por partidos como o Partido Comunista Italiano, na base da ideia de que poderia ser um contraponto, um contrapeso, digamos, à hegemonia do imperialismo norte-americano. Mas, digamos, é uma comprovação também onde conduzem certas concessões de cedência perante a ideologia imperialista. Dominante, neste caso também. Albano, eu queria puxar aqui por um livro em particular, porque tu escreveste o prefácio para essa obra e creio que também joga com esta discussão que nós estamos a ter sobre as questões da teoria da revolução, que é este livro que nós editámos em 2017, por ocasião do centenário da Revolução de Outubro, é que chamamos A Grande Revolução Socialista de Outubro, que é uma antologia de textos do Lenin, portanto é um grande volume, com muitos textos traduzidos pela primeira vez para português na altura, portanto, e é um grande volume que junta exatamente textos escritos pelo Lenin entre 1917 e a sua morte em 1924, portanto eu creio que o último texto é de 1923, mas, portanto, este volume mostra, portanto, também o papel de Lenin na construção do primeiro Estado socialista. Portanto, portanto, que não é só a concepção da revolução, mas também, portanto, a própria construção, portanto, em andamento, e com todas as contradições que também o período, portanto, esse período teve, portanto, com um ataque muito feroz por parte do imperialismo, portanto, também da grande burguesia russa, portanto, que procurou resistir tanto quanto possível aos avanços da classe operária. E, portanto, desse volume e desses textos, portanto, que impressões é que tu tens, portanto, que tiras, que possas partilhar com os nossos leitores também, portanto, enfim, que no fundo demonstram esse caráter extraordinário do Lenin como dirigente. Para mim, mais impressiona é que a leitura de cada texto de Lenin, seja uma obra mais profunda, seja, digamos, um artigo, seja um discurso, digamos, é a sensação de que se aprende permanentemente. Se aprende permanentemente. Naturalmente que esta aprendizagem não pode representar, e Lenin preveniu tanto em relação a isso, transplantação mecânica de experiências, cópia, e muito menos procurar na obra de Lenin, portanto, a resposta para problemas novos da atualidade, portanto, como Álvaro também 1000 vezes repetiu. Álvaro usou bastante as citações de Lenin, mas não para argumento de autoridade, mas para reforçar, digamos, os argumentos e as análises que efetivamente fazia. Portanto, esta é a grande impressão, e o problema que se coloca é porque é que acontece isto. Portanto, naturalmente, porque Lenin, portanto, é um expoente de marxismo, dominava, digamos, a obra de Marx, a obra de Lenin, portanto, a dialética marxista, a sua natureza antidogmática, a sua essência de ligação da teoria e da prática, e de um desenvolvimento que é permanente e que se tem de fazer em função das novas realidades, dos novos conhecimentos. Portanto, isso é extraordinário em Lenin. Há talvez outro aspecto que gostaria de sublinhar, que é extraordinário, é que toda a obra de Lenin
é uma obra realizada praticamente, digamos, com as mãos na massa, intervindo no desenvolvimento dos processos, mesmo no exílio, digamos, quando a distância, digamos, geográfica, portanto, era naturalmente maior do que durante este período. Não é? Portanto, digamos, esse elemento de uma obra construída na ação e em ligação com a ação, que é também uma característica do Álvaro, na minha opinião, do Álvaro. Portanto, enriquece extraordinariamente, digamos, todas as obras, toda a obra de Lenin. Portanto, digamos que isso, naturalmente, uma coisa que perpassa em toda a sua obra, duas coisas que aproveito para sublinhar. Uma é a permanente ligação, digamos, das tarefas imediatas com a perspectiva revolucionária. As duas coisas nunca aparecem separadas, digamos, e em geral aparecem sempre referidas, mesmo quando se trata de tarefas imediatas, práticas. Portanto, a ideia de que elas se inserem, digamos, numa perspectiva mais ampla, está quase sempre presente na obra de Lenin, com naturalidade, particularmente no caráter pedagógico, digamos, de muitos dos seus escritos e de muitos dos seus discursos. Portanto, isto é um elemento extraordinário, digamos. Não se trata apenas de não trocar a estratégia pela tática, que é uma característica fundamental do oportunismo de direita, não é? Portanto, ao contrário, digamos, característica do oportunismo esquerdista, dogmático, sectário, que é um dos problemas que existem atualmente no nosso movimento, infelizmente. Portanto, trata-se de facto dessa ligação que tem de existir. O outro elemento que queria sublinhar, e creio que é o alfa e o ômega da obra de Lenin, é a profunda confiança na classe operária e nas massas trabalhadoras. E a ideia, digamos, que aparece em muitos elementos da sua obra, já no processo de construção do socialismo, de que isso é o elemento central da própria construção da sociedade socialista. Naturalmente, em ligação com o desenvolvimento das forças produtivas, com a necessidade de bater o capitalismo no plano da produtividade, sem o qual a irreversibilidade do sistema não estaria assegurada, portanto, etc. Mas, digamos, a profunda confiança na classe operária e nas massas e nas suas reservas revolucionárias. E aí, naturalmente, a disposição para aprender sistematicamente com as massas, aprender. Sempre. Então, para concluirmos esta nossa conversa, se calhar lançava-te exatamente um desafio, que é, enfim, essa ideia, né, de aprender sempre, tanto que nós usamos por diversas vezes, até que atribuímos a Lenin, ainda assim, para aprender sempre, a certa altura, é preciso começar também a aprender. Né? Claro. E, portanto, eu convidava-te, desafiava-te a dizer, para um leitor que nunca tenha pegado num texto de Lenin, em que, enfim, entusiasmado por esta nossa conversa, diga, eu gostava de ler este tipo. Já que ele parece tão interessante como a gente aqui o tentou fazer parecer, que texto é que tu recomendavas? Não é fácil. Porque não é fácil. Mas, de qualquer forma, para um iniciado, digamos, no marxismo, ao fim e ao cabo, marxismo-leninismo, na obra de Lenin, na metodologia de Lenin. Tanto, eu creio que há um livrinho, que creio que não está aqui, não é? Portanto, que é Marx e o desenvolvimento histórico
do marxismo. Temos aqui. Creio que é esse exatamente o título. Não destes, sim. Marx e Engels e o desenvolvimento histórico do marxismo. Portanto, há um conjunto de artigos aí que são de grande valor para os iniciados. Não é? Portanto, recomendo isso com frequência a camaradas que acabam de regressar, digamos, de ingressar no próprio partido. Não lhes proponho que comecem pelo Capital, não é? Portanto, ou no que diz respeito a Lenin, pelo materialismo e o empiriocriticismo. Não é? Pronto, digamos, é o que posso dizer. Claro que nas edições Avante, portanto, há obras que naturalmente ajudam, as biografias sobre Lenin, é obrigatório, seja a pequena biografia, portanto, creio que está esta, digamos assim, esta pequena biografia, seja depois uma biografia mais desenvolvida, porque isso permite situar historicamente, não apenas no quadro da sociedade russa, que é obrigatório, portanto, perceber, como no quadro geral internacional e do movimento operário, portanto, digamos, depois toda a obra de Lenin. Isso é também necessário, digamos. Claro que isso pode fazer-se acompanhando com a leitura de qualquer outra obra. Mas dentro desta dificuldade, naturalmente, se falamos no plano da filosofia, digamos, a que Lenin deu também particular atenção, seja direta, seja indiretamente. Não é? Portanto, naturalmente, que há o célebre materialismo e empiriocriticismo, que é, como muitas outras, uma obra escrita para a intervenção. No momento, sim. Não é uma obra académica. Não quer dizer que as obras académicas não sejam importantes, mas é uma obra escrita para intervir. Não é? Concretamente, na batalha ideológica, na defesa das grandes traves do marxismo, em relação às questões do partido, da gênese do partido, da concepção do partido proletário de novo tipo, que é como nós nos definimos. Claro que hoje o novo já não colhe da mesma maneira, mas é novo para se diferenciar justamente da velha social-democracia que abandonou, digamos, o núcleo revolucionário essencial do marxismo e da teoria da revolução. Portanto, quanto à teoria do partido, à gênese da própria doutrina do partido, das suas características fundamentais para poder desempenhar o papel de vanguarda da classe operária, vanguarda real e não afirmada apenas, não é? Proclamada, e poder desenvolver, digamos, o trabalho da revolução, portanto, enfim, digamos, no que diz respeito à questão do partido, no que diz respeito às questões da tática revolucionária, sei lá, o que fazer é importante. Não é? Pode-nos parecer muito distante, mas aqui intervém sempre o problema da história. Claro. E não é possível aprofundar o conhecimento do marxismo e, digamos, de qualquer outra realidade, portanto, sem uma perspectivação histórica. Ou, digamos, as duas táticas da social-democracia, não é? Que tem que ver, portanto, por exemplo, com a nossa Revolução de Abril, não é? Em parte com a nossa Revolução de Abril, porque há similitudes e há diferenças. Não é? Tanto uma revolução, que no nosso caso não foi propriamente uma revolução burguesa, não é? Que era, digamos, aquilo que se colocava na Rússia de então, era a transformação, na época do imperialismo, da Revolução Burguesa, a Revolução Socialista. Essa possibilidade e os instrumentos que o permitiam em Portugal é diferente, é a transformação de uma revolução, digamos, antifascista, que pela sua natureza é democrática e nacional, com características profundamente populares e anti-imperialistas, digamos, numa revolução socialista. Portanto, isso aconteceu. E, portanto, a leitura desta obra também tem interesse, digamos. Claro que eu tenho
como é que é dizer, permita-me esta parte, digamos, uma paixão particular por este livro, porque no quadro da preparação do 6º Congresso, em que tive o orgulho de participar, na altura era um jovem, naturalmente, portanto, foi esse o livro que eu tinha à disposição para aprofundar um pouco o marxismo que conhecia, tendo passado há poucos meses, à clandestinidade. Não é? Portanto, mas esse é uma das obras, ou os 2 passos, um passo em frente, 2 passos em retaguarda. Portanto, enfim, cada um deles, digamos, dentro desta ótica do partido, da tática e da estratégia da revolução, tem a sua importância. As questões do poder, o Estado e a Revolução, é absolutamente indispensável. Não é? O seu conhecimento e a sua leitura. O Álvaro tem, digamos, o seu trabalho, o Estado, a questão central de cada revolução, portanto que, enfim, nos ajuda também à leitura do próprio Estado e a Revolução do Lenin. É uma questão da maior importância mesmo na atualidade, com todas as mudanças que tem havido no mundo, que nos colocam hoje a questão de determinar com mais rigor o que é hoje o poder, da grande burguesia, do grande capital financeiro, que é hoje, como está organizado, como se exprime. E, portanto, há aqui, creio eu, todo um trabalho de aprofundamento a fazer. Se falamos da análise do capitalismo, naturalmente, temos de ir para o imperialismo, o estádio supremo do capitalismo, que revela, digamos, a grande atualidade do pensamento de Lenin e das suas prevenções fundamentais, naturalmente, que há mudanças, que há alterações, não é? Mas que não contradizem, digamos, as concepções fundamentais e as perspectivas apontadas por Lenin, ao contrário, em vários aspectos, digamos, sublimes, claramente, por exemplo, nomeadamente contra o caráter decadente, corrupto, cada vez mais predador, cada vez mais criminoso, digamos, do próprio capitalismo, não é? Pronto, se falamos da luta ideológica, nomeadamente dentro do movimento operário, no quadro da luta contra o oportunismo de direita, por um lado, e contra o esquerdismo por outro, não é? Portanto, enfim, já falámos do Kautsky, a Revolução Proletária, o renegado Kautsky, por exemplo, para a política de direita, mas há o oportunismo de direita, há muito trabalho, e, digamos, aquela obra também lapidar, que é o esquerdismo, doença infantil do comunismo, com este título, uma pequena variante que existe nas obras da editorial Avante. Portanto, é isto que me ocorre dizer acerca disto. Isto, digamos, é particularmente muito difícil. É um mundo por explorar, não é? No fundo, é isso também que se coloca. Sim, digamos, porque, por exemplo, podíamos citar, digamos, a contribuição de Lenin para o dicionário Grenat, não sei como se chama, digamos, sobre o Marx. Sim. Para um dicionário, que não me lembro agora o nome, digamos, aos nossos ouvintes. Portanto, digamos, essa síntese, digamos, é também fundamental, porque para penetrar na obra de Lenin é preciso penetrar no Marx. O marxismo são absolutamente inseparáveis. Muito bem. Albano, creio que temos aqui um convite feito para os nossos leitores todos. Eu espero que sim, que tenha ajudado e não desajudado, porque efetivamente, digamos, a situação que temos no plano nacional e no plano internacional passa por uma luta ideológica particularmente intensa e particularmente sofisticada. E quando nós verificamos que a base social do capitalismo se estreita cada vez mais, quando nós verificamos que são cada vez mais evidentes as taras, as contradições, as injustiças e a incapacidade de resolver os problemas da parte do capitalismo, como se está a verificar agora com o surto epidémico,
encontramos uma dificuldade. Portanto, no plano subjetivo, no plano da organização das forças sociais e das forças políticas, há atrasos que, para serem preenchidos, necessitam que, no plano da luta ideológica, a nossa intervenção seja cada vez mais forte. E essa intervenção passa também pelo domínio, portanto, da obra de Lenin e, digamos, do combate àqueles que o atacam. Ainda a semana passada, ao Expresso, tinha um artigo de um comentador encartado, portanto, em que, em determinada altura, dizia que o Lenin era um dos maiores malfeitores da história. Assim, simplesmente. Não é? Portanto, o que isto representa de grave, de odioso, de exigência do nosso combate é, de facto, muito grande. Então, nós só podemos ir ao combate, de facto. É isso que fica, não é? Claro. Esta ideia que temos de ir ao combate. Armar-nos cada vez mais para o combate, cada vez melhor. Muito bem. Obrigado, Albano, por esta oportunidade. Obrigado pela oportunidade que me dão de ajudar. Espero que tenha ajudado, portanto, ao excelente trabalho que as edições têm realizado.